Muito bem, a partir de agora estamos ao vivo e a cores, quando são 8 horas e 58 minutos. É de praxe a gente começar sempre depois das 9. Hoje a gente já madrugou aqui, está todo mundo de cabelo penteado, menos eu. Penteado arrumadinho, não é passado perfume, para a gente começar esse momento que para nós é importante. E por N fatores, mas principalmente é a necessidade de diálogo. A necessidade de diálogo, a necessidade de ter com quem conversar sobre esses assuntos. E aqui, lógico, através dos nossos perfis, a gente tem essa oportunidade de conversar. O Lamartine vem acompanhando aí os índices da nossa live e ele diz, a gente está conversando hoje com aproximadamente 500 pessoas semanalmente. Olha que coisa bacana, né? Então, a gente precisa conversar, levar, ela seja um divisor de águas, né? Para que ela seja um contraponto daquilo que muitas vezes chega para nós, né? Eu falava aqui em off que, normalmente, né, nos últimos 6 anos, posso afirmar isso, né? Pelo que há de pior do ser humano. Vamos dizer assim, o submundo da internet floresceu. O submundo da internet floresceu e tomou conta da sociedade brasileira, transformando a realidade em realidade paralela. Tanto que esse grupo teve a desfaçatez, ou como dizia a minha avó, a pachorra, de criar um espaço chamado Brasil, algo que vai de encontro a isso que eu estou dizendo. Né? Quando a gente fica criando narrativas, factoides, factoides, né? Para convencer uma grande parcela da sociedade que aquela é a realidade. Né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo hoje, o Lamartine e o professor Jonas podem, se quiserem fazer, né? Mas nós estamos vivendo hoje, por exemplo, o quase pleno emprego, para não dizer pleno emprego. E, veja bem, dentro de um sistema em crise, que o Brasil está em crise, o capitalismo está em crise, e temos crise climática, política, e essas crises todas juntas criam esse mal-estar negativo que acaba atingindo a todos nós. Entretanto, os índices do Brasil são positivos. São positivos. Diante desses índices, dessas informações, os factoides acabam normalmente ganhando o espaço. Por exemplo, a ideia de que o Lula tinha desviado dinheiro do INSS estava ganhando a verdade, né, professor Jonas? É exatamente o oposto. Né? Exatamente o oposto. É o combate. Né? Então, essas coisas, me parece que agora, essa semana, teve uma mudança de chave. Espero que perdure por mais tempo. Né? Essa mudança de chave no sentido de dizer, viu, uma realidade, que é essa realidade do dia a dia das pessoas, né? Então, essas questões aí que eu queria estar abordando, até em função do que o Lamartine escreveu essa semana, que é muito bacana, que vem trazer de mudança. E, às vezes, a mudança ela é doída. Às vezes, a mudança ela é impactante. Para que haja uma revolução, às vezes, é preciso quebrar modelos, né?
e é preciso fazer implantes, né? É por aí que a coisa vai. Então, bom dia, palavra livre, fiquem à vontade. Bom dia, João Lamartine. É com um prazer que a gente novamente se encontra aqui para disseminar um pouco dessas ideias e também para fazer uma síntese de ideias, porque eu, no decorrer da minha história, eu aprendi no debate você tem a tese, e essa mudança de paradigma aí é uma linguagem bonita e eu gosto, mas nada mais é do que essa síntese. Nós já temos muitas teses, né, Lamartine? Nós temos muitas antíteses. Aliás, a antítese é muito mais do que a tese. Em tese, o que falta agora é a gente chegar num acordo. Esse acordo é a síntese. Então, o nosso debate aqui, a nossa conversa, não é para dizer que tem razão ou não tem razão. É muito simples você dizer, tudo bem, você tem razão. Está doendo, fica com a tua dor, porque você... E eu estava pensando aqui na importância desse debate, porque nós somos seres que vivemos porque nós somos construídos de ideias e de seres e de conjunto. Nós não conseguimos apenas sozinhos nos manter, porque quando nós estamos sozinhos, embebidos de informações que as redes sociais nos trazem, que os meios de comunicação nos trazem, que nós estamos inseridos num meio onde nós, de diversas formas, até mesmo por pensamento, isso não diz que é ciência já. Então, esse debate, essa conversação, a importância desse entendimento, até os três poderes, um pouco forçado, marcado para o dia 15 para sentarem, para entenderem o que é importante para o Brasil e deixarem um pouco essa história de só tese e só antítese e não ter uma síntese. Então, é nesse sentido que o debate se torna importante e eu penso que é nesse sentido que nós também queremos conduzir aqui a nossa conversação. Então, é por aí o caminho, né, Lamartine? Chegando o Lamartine, Cocuy, só liga o microfone aí. Não tenho a tese definida ainda. Acredito que seja. Bom, João, para a gente entender, eu escrevi essa semana 3 artigos interessantes, que é interessante na minha perspectiva, né? Eu trato dessa questão da transfusão, mas, ao mesmo tempo, eu escrevi 2 artigos reinterpretando esse terceiro ano, terceiros episódios da série Round Six. E eu terminei sexta-feira
fazer ódios na perspectiva de Sartre e Hannah Arendt. Está aí para as pessoas verem. Mas esse material que eu coloquei essa semana também, a questão da transfusão, é uma metáfora da nossa existência. Essa ideia nasceu. Segunda-feira nós temos uma reunião da nossa Irmandade e veio um professor de Ciências da Religião da Bahia que estava conversando conosco e ele estava tratando dos preceitos, dos preconceitos dentro das instituições todas, inclusive a nossa, né? A maçonaria, que também tem os seus pecados e são delicados contra gênero, até contra raça, cor, etc. Isso é um estigma que faz parte da natureza humana. E no caso dele, a questão da homossexualidade. Aí a gente começou a trabalhar e me ocorreu a ideia que nós temos 73 livros na nossa Bíblia, dos quais 3 no Antigo Testamento, 4 no Antigo Testamento e 2 nas cartas paulinas são explicitamente contra a questão da homossexualidade e a condenação da sexualidade, da homossexualidade. E hoje, nos tempos de hoje, quando nós fazemos uma leitura histórica das coisas e nos fechamos nela, nós esquecemos que nós estamos há 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos, no caso dos livros do Pentateuco, nós estamos há 6.000 anos na frente deles, porque o livro do Pentateuco são reconstruções, quando foi terminada, modelada dentro da Torá em 687 antes de Cristo, ela é uma reconstrução de histórias de mais de 6.000 anos. Então, não é uma coisa simples, era uma estrutura oral que, segundo a mentalidade de quem escreveu, tinha um sentido para moldar uma nova ideia de judeus em Israel, após o exílio. E faz toda essa situação. A gente tratando essa questão no Brasil, é mais ou menos uma coisa parecida, porque a gente aprendeu a vida toda que o que eu puder tirar dar um jeitinho de tirar, eu vou tirar. Quem eu puder dar um jeitinho de dar um chapéu, na linguagem popular, a velha propaganda de cigarro do Gerson, vamos levar vantagem em tudo. Essas coisas todas, essas narrativas não são conversas simplistas de boteco, de bar, não. Elas são socialmente e sociologicamente muito introjetadas, estrategicamente dentro das massas periféricas. E o que acontece? Parece que ensinam a gente a ser malandros. Os ricos fazem malandragem e ensinam os pobres a fazer pequenas malandragens, porque, se o cara lá de cima faz, eu também faço. O deputado que manda emenda, o vereador aqui faz malandragem lá em Brasília ou em Florianópolis, dá um jeitinho lá, se vira. Você está pensando em alguma coisa para você, dá um jeitinho lá. Ou seja, é uma escala vertical que vai descendo. E isso me lembra uma coisa do sofrimento, da coisa que nunca evolui, de Sísifo. Sísifo é um cara que enganou a mulher dele, enganou a sociedade, enganou até o filho, enganou os amigos, enganou até Zeus. Enganou até Zeus, que era o deus supremo da mitologia grega. Mas só que um dia Zeus descobriu a malandragem dele, falou, do Hades você não sai mais, do Tártaro você não sai mais, mas você vai ter um compromisso, uma responsabilidade que você não vai poder se livrar nunca. Você vai rolar essa pedra montanha acima todo dia. Você vai para cima, rola ela, à noite ela está aqui embaixo outra vez e você tem que subir com ela. A sociedade brasileira foi montada nesse processo cultural. Você luta, leva a pedra lá em cima, outro dia está começando tudo zero aqui embaixo. Basta ver isso aí. Nós não soubemos fazer transfusão de sentidos. A elite não nos permitiu fazer transfusão de sentidos, reinterpretar a vida, reinterpretar a história, para ser uma nação. Nós somos uma massa grande de 220 milhões de brasileiros, mas nós não somos uma nação coadunada.
ajuntada, capaz de interpretar o que é Estado, o que é privado, o que é público, então, essas coisas. Então, tem todo esse sofrimento, essa angústia toda. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, com todo o problema que tem a questão das redes sociais, ela tem alguns problemas. Você falou da questão do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é uma das mais poderosas plataformas da extrema-direita no Brasil. E ela tem Argentina Paralela, tem, na tradução do inglês, Estados Unidos Paralelo, é um projeto global da extrema-direita, o Brasil Paralelo. E essa semana aconteceu um fenômeno extraordinário, que eu não sei quanto tempo vai durar, e se há corpo estrutural e econômico e mental, psicológico, cultural para segurar, que foi a explosão da extrema-esquerda nas redes sociais. Não furou uma bolha, arrebentou as bolhas todas da própria corporação conservadora da extrema-esquerda e foi muito forte em cima das bolhas da extrema-direita, que até as furou. E isso assustou. As pessoas levaram um susto. Os mesmos que passaram bastante tempo. Porque o Congresso é uma merda, porque o Congresso é uma porcaria. Quando a esquerda se levantou agora na rede social, eles se desesperaram. No caso do Jornal Nacional, que vive o tempo todo atacando o Congresso, atacando isso, se desesperou. Houve um desespero muito grande do sistema Globo de comunicação. Tanto é que foi uma matéria de 8 minutos no Jornal Nacional. 8 minutos no Jornal Nacional significa um ano de você estar lendo todo dia aquelas coisas. Qual é a dimensão dela que atinge 150 milhões de pessoas numa pancada só? Para você ter uma ideia como ficou essa situação. E isso provoca uma outra reflexão, que é o seguinte: eu conversava uma vez com um deputado de esquerda, e ele dizia que a coisa mais importante que tem para a sustentação do poder lá em Brasília é as pessoas ficarem deputado filha da puta, deputado sem vergonha, deputado ladrão, vereador a isso, vereador aquilo, o mais pejorativo possível. Porque isso são conversas de rua. Isso não chega até os locais dele. Eles ficam felizes porque o cidadão extravasa, jacta-se de uma força que ele não tem. O deputado é sem vergonha, o prefeito é bandido. Vai ficar nisso. E isso sustenta um poder político poderoso que faz de conta que isso é um ato de violência. Ato de violência, para eles agora, foi o que as nossas redes sociais mostraram. Mostraram eles usando a inteligência artificial de forma nua e crua. Nua e crua. E isso não tinha mais ninguém xingando de filha da puta, de vagabundo, de sem vergonha, de ordinário, de salafrário. Tinha ninguém xingando, mas tinha gente mostrando imagens dele como eles são nus e crus na sua realidade. Isso afetou até a própria Rede Globo de televisão, para vocês terem uma ideia. Qual foi a dimensão do choque, da transfusão identitária que interferiu no maior sistema de comunicação da América Latina, o terceiro do mundo, que se imagina ter o poder total no Brasil. Então, eu acho que, resumindo, João, eu acho que aconteceu uma coisa extraordinária. O povo, o Sísifo, cansou de levar a pedra lá para cima e resolveu lutar aqui embaixo. Esquece que tem compromisso de subir com pedra e esperar ela descer para me subir outra vez. Eu vou deixar ela aqui e vou reconstruir o meu modo de lutar. Eu vou enfrentar o Tártaro, eu vou enfrentar o Hades e eu vou enfrentar os Zeus. Os Zeus. Foi o que aconteceu. Então, foi fantástico. Então, essa ideia da transfusão que me ocorreu foi justamente em cima disso aí, uma transfusão de identidade. Ou seja, o brasileiro incorporou uma outra identidade. Não só de xingar, não de ficar agredindo verbalmente, é uma coisa que eles adoram, porque o limite do povo é xingar o cara de filha da puta. Sem vergonha, canalha, ladrão, essa bobagem toda. É isso.
Muito bem, muito bem. Então, Lamartine já vem trazendo aí e tecendo, né? Como que essa mudança necessária, ela pode estar a um passo da nossa realidade. Diz que as mudanças, a mudança de concepção, a mudança de consciência, uma tomada de consciência, professor Jonas, exige um insight. Quer dizer, ela pode acontecer num segundo. Num segundo a gente pode mudar tudo se a gente fizer essa tomada de consciência. O que acontece com nós brasileiros de modo geral? Parece que essas coisas estão mudando e eu quero acreditar que estejam. Nós não temos essa tomada de consciência. A maioria de nós, e o professor Jonas já falou aqui mais de uma vez, esquecemos essa realidade que é quem somos, que é a identidade de sujeito, a identidade de classe da qual pertenço. E me parece que essa transfusão que o Lamartine está chamando, né? Essa transfusão é isso. É eu me perceber sujeito, é eu me perceber espoliado, é eu me perceber não identificado na classe política do Planalto brasileiro. Né? Quer dizer, eu não me vejo no Hugo Mota e eu não me vejo no presidente do Congresso. Pelo contrário, vejo nele a ameaça. Então, acho que quando a gente tem essa tomada de consciência, e isso pode acontecer num segundo, como eu falei, aí é possível que a sociedade mude. Tem gente que diz assim, viu? Do jeito que está é impossível. As coisas... Está tudo acabado. Está tudo acabado. Mas não, eu não quero crer que esteja tudo acabado, professor Jonas, porque isso depende de cada um de nós. Depende de uma tomada de consciência que nos leva à transfusão, como diz o Lamartine. Nos leva à transfusão, que é esse sobreposto. Trazer aquilo que é uma realidade paralela para aquilo que de fato é a vida, aquilo que de fato é o dia a dia de nós. Eu entendo e faço aqui a meia-culpa de que o trabalhador brasileiro, o assalariado, aquele do chão da fábrica, ele ainda não está sentindo as melhorias que ocorreram nos últimos tempos. Por quê? Porque tem vamos dizer assim, uma enxurrada de desinformação que deixa ele confuso. Mas eu acredito que a dona de casa que colocou na ponta do lápis que o gás não aumentou mais, vinha aumentando aceleradamente, não aumentou mais, que o óleo de cozinha não só não aumentou, como reduziu o preço, que a própria gasolina manteve um preço, eu não vou dizer que está barato, porque não está, mas já esteve bem mais caro. Quer dizer, se eu colocar isso ali, aí eu vou poder perceber que uma coisa é as falácias, uma coisa é essas narrativas nazifascistas, e outra é a realidade brasileira. E aí, uma coisa que é bem impactante, professor Jonas, e não sei se vale a pena a gente ampliar essa discussão, é a questão da fé. Porque pegaram as pessoas pela fé e manearam as quatro patas, como diz o Gaudério, né? Manearam ao ponto das pessoas estarem substituindo o Jesus, entre aspas, por um mito. Né? As pessoas pararam de orar, pedir proteção divina para seus próximos, para a sua vida, para seus filhos, para pedir proteção para o mito, e não só isso. Chegaram ao ponto de mandar dinheiro, e o mito, entre aspas,
não nega isso, ele diz, é verdade, eu recebi dinheiro do povo, e eu recebi, inclusive, dinheiro recebi dinheiro do cara do carrinho que vende cachorro-quente na esquina. O cara me mandou dinheiro. Não, quer dizer, olha a que ponto nós chegamos do absurdo, né? Perceba o tamanho da cacetada nas ventas do sujeito, como diz o caboclo novamente, né? Para ele chegar a esse ponto de tirar do próprio pão, de tirar dos filhos dele, que já provavelmente tem necessidade, para mandar para um anticristo, porque se existe um anticristo, é isso. Hoje, muito provavelmente, eu não tenho os dados aqui na minha mão, espero que logo a gente tenha os dados, talvez o Lamartine até tenha, mas o evangelismo regrediu, retroagiu nos últimos anos. A crença que as pessoas tinham por ser evangélico, eu acho que o Lamartine, eu acho que o Jonas falou no encontro passado. Olha, eu tinha fé no cara que era evangélico. Chegava ali, é evangélico, posso fazer na cardeneta aqui, sem problema nenhum, porque é boa gente. E isso já houve uma transfusão às avessas aí, ó, que agora o cara diz assim, eu sou evangélico, você já ficou, opa, será que? Quer dizer, a gente já fica na dúvida, né? Será que é de fato ou é um mitotongo, né? Ele é um cara evangélico mesmo, adorador de Jesus, ou é um mitotongo? Que a gente poderia colocar aqui, né? Porque hoje grande parcela desse grupo a gente poderia chamar de mitotongo, porque Jesus está muito longe dali. Agora, por exemplo, fizeram a marcha para Jesus. Já foi pior. Mas de Jesus ali, eu acho que se ele tivesse aqui no planeta Terra, ele não ia na tal da marcha. Acho que iria passar bem longe daquilo. Né, professor Jonas, contigo? Meus caríssimos, é o seguinte, na mesma terra que dá o fumo, também dá melancia. Então, tudo depende do tipo de semente que você arruma. E eu resgato aqui, novamente, o lema da minha primeira formatura, que é: todo aquele que pensar em mudança tem que ter dentro de si a semente da transformação. Então, não adianta querer que mude as coisas se não tiver em mim, é em cada um. Mas daí dentro do contexto é que tem a força. Certa vez, Lamartine, eu fui convidado para representar o Estado num congresso internacional. E eu fui muito faceiro, e na porta me entregaram um número e mandaram guardar. Beleza. Tudo indo muito bem, até que, quando foi um certo dia, disseram: amanhã esses números é para formar os grupos. Cada um que tem um número vai formar o grupo de acordo com o número. E como era um congresso internacional, tinha muita gente, então os hotéis lotados, e o nosso hotel ficou longe. E nós chegamos atrasados. E os grupos já estavam formados. E eu lembro bem que eu ficava, às vezes, 5 minutos num grupo para entender que não era ali que eu tinha que ficar. Então, eu acho também, assim, Lamartine, que o nosso trabalhador já ficou muito tempo na classe que não era para ele ficar. Já está na hora, João, da gente saber qual é o grupo que nós pertencemos. Senão nós vamos perder o congresso. Senão nós vamos perder as palestras.
senão nós vamos perder nossa vida, nós vamos perder o futuro dos nossos filhos. Se a gente não saber que classe nós pertencemos, que grupo nós estamos, para quem não sabe onde é que vai, não existe vento favorável. Então, nós temos que parar de brigar entre nós nas redes sociais para defender um Congresso que não quer taxação dos super ricos. Nós estamos longe da Forbes e muito perto da fome. Então, o rico está na Forbes, o pobre está na fome. Então, nós precisamos entender qual é a nossa classe. Aliás, a semana passada saiu uma pesquisa, vocês devem terem acompanhado aí, foi de pinceladas assim, porque quando é uma coisa boa assim, as redes sociais e os meios de comunicação de massa e canais abertos não propagam, mas saiu aí na mídia uma pesquisa que se juntasse o dinheiro de 1% dos mais ricos do Brasil, do mundo, dava para acabar com a fome no mundo 22 vezes. Vou dizer de novo, se reunir a riqueza de 1% dos mais ricos do mundo, dá para acabar com a fome 22 vezes. Por que não se reúne e não acaba uma vez só? E deixa 21 vezes de reserva? Ainda pode ficarem com a riqueza do necessário de 21 vezes. Então, a questão da pobreza, nós temos que entender que o oposto da pobreza não é a riqueza. Porque todos nós podemos ser ricos. Então, o oposto da pobreza é a desigualdade, é a injustiça, é a forma que a sociedade se organiza e não olha com humanidade para aquele que está perdido sem grupo e puxa para o seu grupo. Vem cá. Aqui é o número 5, vem cá você, deixa eu ver qual é o teu número que eu te ajudo a encontrar o teu grupo. Falta altruísmo. Você pode pegar a mesma terra e encher vários vasos e plantar flores diferentes, todas elas dão flores diferentes na mesma terra. Então, nós podemos viver na mesma sociedade com cores diferentes, etnias diferentes, com diversidades, e todo mundo viver bem. É possível. Eu estava vendo ontem, numa pesquisa, 16 milhões de anos atrás, João, não existia o ser humano. Os animais que existem hoje também não existiam. Eram outros tipos de seres vivos que existiam há 16 milhões de anos atrás. Mas se nós pegássemos todo mês e guardasse R$1.000, eu não consigo guardar. Mas supondo que consiga, um assalariado não tem condições. Quem ganha até 5.000, difícil também. De repente, quem ganha 10.000 pode guardar 1.000 por mês. Mas, afinal, se a gente guardasse, Lamartine, 1.000 todo mês, nós levaríamos 16.300.000 anos para juntar a riqueza que tem uma só pessoa no Brasil.
Tá bom para você, João? Aí são esses caras que o Lula quer taxar. São esses caras que o Haddad está se esforçando para mostrar para o Congresso. E são esses caras que eu, que não tenho condições de guardar R$ 100 por mês, estou achando injusto taxar os caras. Aí é que vem a contradição. E é nesse debate que nós queremos chegar. É nesse entendimento que precisamos forçar uma barra para fazer com que as pessoas, através da nossa ênfase, do nosso grifo, aqui nós possamos mostrar para as pessoas que, ao contrário, não é. O Lula não quer taxar, o governo não quer taxar quem ganha até 5 mil. Ao contrário, o Lula está se esforçando e o Congresso não está deixando para isentar quem ganha até 5 mil. Então, está faltando compreensão de que grupo eu pertenço. Nesse grande congresso que é o Brasil, em que grupo eu pertenço? Qual é a classe que eu pertenço? Não é porque alguém me convidou para servir a carne que eu já tenho que chegar como se eu fosse um anfitrião. Não, não é isso, querendo tomar decisões. Então, não podemos esquecer de que lugar nós saímos, as nossas raízes onde estão. A árvore pode ser na mata, quando você olha por cima de uma floresta, João, sempre tem uma árvore que se destaca. Mas as raízes dela estão junto com aquelas de porte médio e pequeno. Então, não é porque nós tivemos oportunidades de melhorar um pouquinho e o cara tem uma fabriqueta lá ou tem um pouquinho mais de terra e que ele já vai achar que ele está se igualando a quem comprou 101 imóveis em espécie. Não dá para ser assim. Não dá. Não é porque eu tenho 2 lotes ou 2 casas e alugo uma lá por R$ 600 que eu já estou vivendo de renda. Não funciona assim. Então, nós precisamos entender, na pirâmide social, que eu sempre trabalhava, quando chegava lá, Martim, na sala de aula de história, filosofia e sociologia, as 3 matérias que eu trabalhava, já chegava, vão fazendo a pirâmide social para trabalhar dentro da pirâmide social. E se eu achar que a pessoa que ganha até 50 mil está na classe média, aí quem ganha acima de 1 milhão está fora do espaço, já não cabe mais dentro da pirâmide social. Então, concluo dizendo que eu estou mais perto da fome do que da Forbes. Concluo. Eu esqueci dessa palavrinha concluo. Fiquei esperando você concluir. Você já tinha dito concluo. Então tá, muito bem. Ok. Bacana isso que o professor Jonas vem trazendo, faz a gente refletir. E nessa conversa do professor Jonas, eu trouxe aí um texto que questiona o sistema de modo geral, principalmente esse sistema elitizado que nós criamos no Brasil, né? E que é muito bem trabalhado na fábula dos porcos assados. Provavelmente os senhores já tiveram acesso a essa fábula dos porcos assados. Do João Senso Comum, né?
Eu sei por que tem João nessas questões todas, né? Mas está ali. E deixei aí para que, se vocês tiverem curiosidade, quem estiver acessando a nossa live, tiver curiosidade de saber desse texto, que não me recordo da autoria, mas está ali. Peguei lá na PUC, agora pela manhã, né? Esse texto da fábula dos porcos assados, que coloca bem isso, né? Se criou um sistema da elite que é alimentado pela elite, que divulga os interesses daqueles que compõem essa mesma classe, que criaram meios de comunicação e criaram editoras para escrever e divulgar o seu projeto, o seu jeito de ver e entender a sociedade. E aí o que o João das Couve aqui, o João senso comum, ou que lhes falta, daquele que lhe falta o senso comum, o que é que ele entende da sociedade? Aquilo que a elite quer que ele entenda, né? Aquilo que a elite quer que ele entenda, não é o que ele sabe, mas o que querem que ele saiba dele mesmo. Olha que coisa louca, né? Ele sabe aquilo que querem que ele saiba dele próprio. E aí ele acredita que ele é aquilo que, de fato, ele não é, né? Ele não é. Isso um pouco que o Jonas falava. Como é que eu posso estar defendendo um projeto do qual eu nunca vou fazer parte? Mas tem gente que faz isso. E o que levou ele a fazer isso? Exatamente esse sistema que foi criado para sempre trazer ele para o centro. Sempre trazer ele para o centro. Não deixa ele olhar a periferia. Não deixa ele olhar para fora da bolha. O Lamartine falou em bolha. Esse exemplo da bolha é muito forte hoje em dia, né? E muitos de nós não conseguem ver além da bolha. Inclusive, eu tenho tomado cuidado com isso, né? Porque será que eu também não estou apenas vendo a bolha, né? Então, são questões que a gente também precisa, de vez em quando, se questionar, né? Lamartine, você encerra a sua fala. Quando voltar para o Jonas bate martelo aí. Ok. Perfeito. Ô, João, nós estamos falando dessa questão de reconhecer-se e tal. É interessante, né? O Evangelho de João fala no batismo como renascimento, uma outra vida. A Hannah Arendt escreve: natalidade é a capacidade de começar algo novo, imprevisível, capaz de romper cadeias. É a mesma coisa que mergulhar nas águas. É a mesma coisa. Exemplo de transfusão muito concreto para nós aqui para compreender, e com resultados extremamente extraordinários. No século XIX, a Inglaterra e a França brigavam para tomar posse da Índia. E como que eles dominavam os povos, as várias etnias, os vários grupos, aquela estrutura toda da Índia, da China, como que eles dominavam isso? Eles proliferaram o plantio e o consumo do ópio. No final do século XIX, até mais ou menos os anos 20 do século XX, já no século XX, cada 10 chineses, 8 eram consumidores de ópio. Ou seja, era uma sociedade que estava morrendo. Não tinha estrutura nenhuma, não tinha capacidade nenhuma de subsistência. Aí um grupo que estava trabalhando, estudando, foi para a Inglaterra, voltou e falou: precisamos repensar isso. E começou-se um grande processo de transição, comandado por um cara de 1,60 m de altura, chamado Mao Tse-tung. Vai, peleia daqui, peleia dali, peleia de lá, peleia de cá. Gradativamente foi, até que chegou em 1948, quando conseguiram formar, pela primeira vez, uma estrutura militar, se não belicamente poderosa, mas numericamente extraordinária, e conseguiram tirar os ingleses da China. Ao retirar os ingleses da China, se iniciou um poderoso processo de transformação social, a eliminação do plantio do ópio nas terras da China, o processo educacional foi transformado completamente, a estrutura cultural, o modo de viver foi transformado, as relações sociais e entendimento da realidade
foram levados para as universidades que foram criadas, para as escolas iniciais que foram criadas, e se iniciou um poderoso processo. Esse processo que nasceu lá em 1940 e tanto, 42, 43, transformou a China no que é hoje. Ou seja, há necessidade de uma transfusão intelectual, uma transfusão espiritual, uma transfusão cognitiva, uma transfusão que permita você enxergar mais longe do que você está estabelecido. Enxergar mais longe do que você está não é sair do lugar que você está. É entender a dimensão holística da vida, não importa onde você esteja. Eu vejo isso, e eu revi essa semana isso, você entender a dimensão lógica da vida dentro de uma cosmologia necessária, com o final da série O Sixth Round. Entre todos os degladiadores, os lutadores que iam ficar com os bilhões, ficou um bebê que nasceu lá e o intérprete central da série. Mas só um podia vencer. E ele se atirou no precipício para não matar a criança. E os herdeiros da criança ficaram com todo aquele dinheiro que ficou, lá foi entregue e tal. E também ele que morreu ficou com uma parte desse imenso dinheiro. Veja que interessante. Mas o cara que foi o responsável pela morte de todos, que era o cara que dirigia aqueles embates todos lá, era irmão do cara que morreu, que não queria. Enquanto um tinha sanha pela morte, o outro tinha sanha pela vida. E nesse sentido, você encheu de culpa o cara que tinha sanha pela morte e morreu na glória. Às vezes, não é perdendo que você perde. Às vezes, perdendo, você se eleva. Porque o cara que coordenava tudo aquilo, ele passou a transitar pela Coreia, por onde ele andava, como um cara angustiado, triste, porque ele é responsável por muitas mortes e vai ser responsável por muitas outras ainda, e não consegue se livrar dessa cadeia de mortes. O capitalismo é assim, ele introjeta no ser humano a necessidade dele destruir e se autodestruir gradativamente. Ou seja, nós somos, dentro do capitalismo, nós somos descartáveis, nós somos supérfluos. Em todos os sentidos. E enquanto a gente vai compreender a história como realidade, é do contrário. Porque o Ocidente transformou, ou quis transformar, Mao Tse-tung no monstro. Como todas as pessoas que pensam fora da bolha, em monstro. Comunista, assassino, comedor de criancinha, aquela retórica estúpida toda. E olha a China hoje. A China controla. O Ocidente, que queria destruir a China, hoje está sendo engolido por ela. Ela domina a tecnologia energética, de mobilidade, tecnologia da informação, do conhecimento, tudo. Porque resolveu fazer uma transfusão de sentidos existenciais. Coisa que nós não conseguimos, porque o poder do controle do subconsciente no Brasil ainda é muito poderoso. É muito poderoso. O poder do subconsciente, ele começa pelos meios de comunicação, ele parte para as igrejas, introjeta-se na família e está na escola. Não tem como. Se você não fizer uma transfusão de cultura escolar, se você não fizer uma transfusão de conceitos de valores dentro da família, se você não trouxer um conceito de valores novos na religião, você eternamente vai ser sugado por essa poderosa máquina de triturar os questionadores, de triturar, de moer, sem espaço. Está chegando para mim agora aqui um livro chamado Jesus, um Símbolo. Por que a gente está comprando esse livro? Nós estamos comprando esse livro aí, primeiro pelo ato de solidariedade, porque os catolicões históricos não aceitam
que tratem Jesus como símbolo. Jesus é real, historicamente é real. Querem que trate real no ato da Eucaristia, no ato da ação de graças. E aí esse autor é um baita de um teólogo, e tem competência intelectual para reinterpretar, interpretar e repor com outra narrativa. Ele diz que não, porque se Jesus for real na hóstia, pão e vinho, corpo e sangue, nós somos teopofágicos. É uma expressão que eu uso há muito tempo e eu ouvi agora. Nós somos teo, Deus, e antropofágico. Nós somos homens que comemos Deus. É incômodo isso? Claro que é incômodo. É incômodo porque toda a vida a gente aprendeu que ao receber a Eucaristia, nós estamos recebendo Deus. Mas nós não entendemos o que está um pouco atrás no ato da Eucaristia. Este é o corpo e o sangue de Cristo. Tome e coma. Gente, nós estamos bebendo sangue como vampiro e estamos comendo o corpo de um ser humano, ou mais, comendo o corpo de Deus, como se fosse uma grande festa. Então, o autor do livro faz esse trabalho muito interessante que merece ser conversado. Mas a linguagem dos símbolos, a linguagem dos valores tem que ser reinterpretada, tem que ser modificada. Senão a gente vai ficar a vida inteira naquele tempo, no meu tempo e tal. Não vai nos ajudar a evoluir, não vai nos ajudar a fazer a transcendência, não vai fazer a gente mudar. E concluindo, João, o Sartre entende que a liberdade não é algo pessoal. De jeito nenhum. Eu, por mim, eu não me liberto. Porque a minha liberdade, para ela existir, ela tem que estar rodeada de outras liberdades. O Sartre tem razão nessa leitura. É um projeto coletivo. Ninguém se liberta sozinho, num círculo de opressão. Arendt pensa mais ou menos na mesma coisa. Ele diz assim: a liberdade é um projeto coletivo, é o antídoto ao totalitarismo. Reconstruir o comum, memória, ação, perdão político e uma cultura antirreligiosa. E eu bebo dessa fonte. João, quero encerrar, agradecer a você, agradecer o Jonas, agradecer a mais de 500 pessoas. Passamos a barreira dos 500. Então, eu estou contente. Não porque estamos monetarizados, não é isso. Porque, de vez em quando vinha um outro, xingava e tal, como aconteceu na semana passada. E um pouco da transposição também foi aquele cara que escreveu lá. Porque como que eu vou cuspir no prato que eu como? O cara ganha vida no Cerrito, o cara tem propriedade no Cerrito, o cara compra carro aqui no Cerrito, o cara tem amigos no Cerrito, vai na missa no Cerrito, vai no culto no Cerrito e tem vergonha do Cerrito. É um sujeito que está 200 mil anos lá atrás e acha que tudo é comum. Ele pode xingar à vontade e chegar a beber com o companheiro no bar. Você é um atrasado, você é um caipira, você é um tonto, tem vergonha de você. Isso me levou a escrever essa coisa da transposição. É um sujeito que o sangue dele apodreceu, o cérebro dele atrofiou. Para essas pessoas, a gente só tem que falar: descanse em paz. Eu quero agradecer a você, o Jonas, as pessoas que nos dão essas 500 visualizações na semana. E, dentro do possível, estamos aqui. Sempre reafirmando, não temos soluções. Nós temos convite a interpretar. Se for útil, segue em frente. Se não for útil, como o Jonas falou. Como que é, Jonas? Tese, antítese e o que mais? 3 coisas. E a síntese. Falou, tese, antítese e síntese. Nós somos isso. Não somos mais do que isso. E síntese. Não somos mais do que isso. O resto deixa as águas rolar. Bom descanso, camaradas. Bom início e final de semana. Jonas, para encerramento, você vai chegando aí. Tem pouco tempo, tem 4 minutos agora. Dá para falar muita coisa em 4 minutos. 7 minutos. Eu estava lembrando aqui, Lamartine, quando eu era garoto, eu trabalhava o dia inteiro, chegava
em casa cansado, 6 horas, um banhinho rápido ali, e pegava meus caderninhos, riscadinho no meio as linhas, João, para poupar caderno, e eu ia para a escola à noite. E quando eu passava na frente do bar, eu sempre gostava de jogar, eu sempre gostei de jogar, e os meus amigos diziam: ô Jonas, largue mão desse burro, venha jogar com nós, o que é que você quer com escola? Então, às vezes, quando as pessoas me chamam de burro, eu entendo como meus amigos me chamando de burro no tempo que eu estava indo estudar. E eu vejo hoje a importância que tem o saber. É importante saber. E lembro também que tinha uma serraria na Martina, aqui perto. Final de semana, eu gostava muito do sábado, porque dava para descascar bastante tora. Aí, no sábado, eu aproveitava o dia inteiro, não tinha aula, eu podia descascar bastante tora. E aquelas toras que eu descascava o dia inteiro, dava para comprar alguma coisa para a gente comer durante a semana. Mas lembro dessa serraria, e era interessante que as serrarias, elas faziam casas, umas casinhas, para os trabalhadores morarem e trabalharem na serraria. Mas a casa do dono da serraria era invejada. Mas a casa do trabalhador era muito boa também. Era uma casa boa. Não chovia dentro, não molhava, não pegava frio. Era uma casa muito boa. E daí eu posso comparar isso. Por que eu estou trazendo isso? Não é por acaso. Eu posso comparar isso, João, com a esquerda. A esquerda não... Para ser de esquerda, não precisa não ter casa, Lamartine. A minha casa pode ser uma casa muito boa e eu ser de esquerda. Eu posso ganhar um salário muito bom e ser de esquerda. Eu posso até ser rico e ser de esquerda. Ser de esquerda não é se desprender de tudo que tem. Ser de esquerda é não ser tão egoísta o suficiente de não querer que alguém tenha uma casinha para morar. Ser de esquerda é não ser tão egoísta o suficiente de não querer que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas tenham um carrinho bom, que as pessoas tenham direito de comer, de ir, de vir, de se vestir bem, de ter uma televisão. Não faz mal que alguém tenha uma televisão maior do que a minha, ou igual à minha. Isso não me tira do sossego. Ser de esquerda é isso. Então, lembrei aqui também, eu tenho bastante tempo e gosto de assistir aqueles documentários da África, sobre a África. E certa vez eu vi uma hiena comendo um búfalo, e chega uma alcateia, e como eram muitos, espantaram a hiena. Mas eles chegaram juntos. E daí brigaram entre si, porque não eram capazes de dividir o búfalo entre eles. Essa é a direita. A direita se une, o centrão se une no Congresso para tomar o búfalo, entre aspas. E daí brigam entre si porque eles não são capazes de se entenderem, porque o egoísmo é tão grande, a vontade de enriquecer é tão grande, que eles não tiram tempo nem de apagar as mensagens que eles mandam. E é o que está levando essa galera do golpe aí para as papudas e colmeias, é essa falta de compreensão de que dá para ser irmanado na vida, que nós precisamos e temos que ser irmanados. E concluo aqui, João Lamartine,
companheiros e companheiras, dizendo que é possível uma sociedade onde todo mundo tenha dignidade, todos tenham dignidade. No capitalismo é impossível existir igualdade de teres e de seres, mas é possível todos terem uma qualidade de vida alta e boa. E é para isso que nós precisamos trabalhar. É para isso que a vida inteira eu me dediquei e trabalhei nesse sentido. Se tiver alguns alunos meus, com certeza tem aí, pode confirmarem as aulas que eu trabalhava, e se não era nesse sentido. E, para ser cristão, nós temos que ser capazes de fazer como o nosso mestre. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E todos é todos. Então, um bom final de semana para todos e todos é todos. Um grande abraço, João Lamartine. E Neuza aparecendo aí, muito obrigado. Bom final de semana para todos aí. E até a próxima, João. Eu espero que durante a semana aí a gente possa rever nossas lives, nossos conceitos, e nós estejamos para sábado que vem de pé na patrola. Perfeito. Então, muito obrigado também aí aos parceiros. A live acontece... visualizações. Isso. A live acontece porque nós somos parceiros. Então, agradecer a parceria de sempre, né? E daqui a pouco nós vamos nos reunir aí para comemorar, né, mais um ano de parceria. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 250 visualizações. Sim, bacana. Vamos chegar nos 500, vamos chegar. Já chegamos, já passamos essa semana. Um abraço para você, abraço, Jonas. Abraço, obrigado. João.